Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o tamanho do nosso Brasil e as suas grandezas. Vamos falar também sobre o consumo de fertilizantes no Brasil. Vamos falar sobre o mercado do leite. E vamos falar sobre uma fazenda que com apenas 7 hectares de área produz 1.500 litros de leite por dia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o tamanho do nosso Brasil e as suas grandezas. Os números revelados pelo MAP Biomas, iniciativa que reúne pesquisadores de universidades, instituições e ONGs na análise de imagens de satélite, com o intuito de gerar um mapeamento de uso e cobertura da terra do Brasil, aponta que nosso país passou de 19 milhões para 55 milhões de hectares de área ocupada pelas lavouras entre 1985 e 2020. E desse montante, 36 milhões são ocupados por plantações de soja. Os dados indicam que a oleaginosa já ocupa 4,3% do território nacional, uma área 4 vezes superior à de Portugal e maior do que a de países como Itália e Vietnã. O levantamento não faz menção à estimativa de aumento de área de soja para a safra 21-22, que, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela deve ser de quase 40 milhões de hectares. O estudo mostra ainda que quase metade, 42% de toda a agricultura do Brasil está na região do Cerrado, justamente o bioma que tem menos áreas de proteção ambiental demarcadas. Entre 1985 e 2020, a área cultivada neste bioma, ou seja, no Cerrado, cresceu nada mais, nada menos do que 464%. Em segundo lugar, vem a Mata Atlântica, que representa 34% da área agrícola, seguida de Amazônia e também pelo Pampas, lá no Rio Grande do Sul, ambos com 11%. O Cerrado é também uma das regiões do país de maior risco climático. Segundo o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, com o aumento da temperatura média da Terra de 4 a 5 graus centígrados, a redução de chuvas nessa área do Brasil será de cerca de 20%. E esse cenário praticamente inviabiliza as atividades agrícolas na região. Apesar de metade de todo o cultivo de soja no Brasil estar no Cerrado, a produção do grão também avançou sobre a Amazônia a partir do ano 2000. São 5 milhões e 200 mil hectares plantados, o que equivale a 14% da área total nacional desse cultivo. Outros 26% da área de soja no país ficam na Mata Atlântica, onde a oleaginosa se expandiu por 7,9 milhões de hectares entre 1985 e o ano 2000. E agora vamos falar sobre o consumo de fertilizantes no nosso país. O Brasil é um dos países que mais consome fertilizantes no planeta, mas é responsável por apenas 2% da produção mundial desse tipo de insumo no país. 94% do cloreto de potássio e 51% do fósforo consumido vem do exterior. Segundo o comentarista Glauber Silveira, o Brasil vai consumir quase 44 milhões de toneladas de insumos na safra 21-22 e o mundo está exigindo mais alimentos. E por características do nosso solo, precisamos de fósforo e potássio, principais nutrientes para a soja. E nós importamos tudo isso. E tudo isso o Brasil tem potencial para produzir. Nós temos jazidas no país, temos uma jazida em Altazes, na Amazônia, que se fosse explorada poderia suprir 50% da demanda interna nos próximos 10 anos. Atualmente o Brasil é refém dos outros países. Infelizmente,
nós dependemos altamente da importação de outros países como China, Marrocos e Bielorrússia. E agora eu vou comentar sobre o mercado do leite. No Brasil, o preço líquido do litro de leite ao produtor chegou a quase o equivalente a 46 centavos de dólar, valor acima da cotação internacional em 14%. Pesquisadores e analistas do CI Leite explicam que o índice no mercado interno, embora ainda esteja influenciado pela entre-safra, que terminou em setembro, ele reflete principalmente o aumento dos custos de produção. Glauco de Carvalho, também pesquisador da Embrapa Gado de Leite, argumenta que os preços das commodities agrícolas atingiram maior nível desde outubro de 2015. Os preços internacionais da soja e do milho influenciam diretamente nos custos de produção do leite. Utilizando dados atualizados do Instituto de Economia Agrícola, a cotação do milho nos primeiros 9 meses deste ano fechou a R$ 1,52 o quilo em média. E isso representa simplesmente o dobro em relação à média histórica 2018-2020. A soja teve um aumento menor, mesmo assim está 50% a mais do que a média histórica em 3 quilos, R$ 3,00 por quilo. Os custos estão altos em todo o mundo e não se limitam ao preço dos grãos, que compõem a ração do rebanho. O frete do transporte marítimo também está elevado devido ao aumento da demanda mundial. Além disso, precisamos considerar a cotação do petróleo, provocando aumento dos combustíveis em todo o planeta. Outro fator identificado pela elevação dos custos e que ganhou destaque nas últimas semanas refere-se à baixa oferta de fertilizantes no planeta. E o Brasil é um grande importador de fertilizantes, principalmente de potássio. Na pecuária de leite, o fertilizante impacta na produção de volumoso e, para os analistas e pesquisadores da Embrapa, existe uma demanda maior, de modo geral, no mundo, e a China, grande produtor desse insumo, teve que reduzir a produção para se adequar aos novos parâmetros de emissão de carbono. A baixa demanda, aliada ao fim da entre-safra, está tornando o produto mais barato no mercado atacadista. Em 15 dias, o preço do leite UHT de caixinha caiu de R$ 3,63 para R$ 3,44. Já no mercado varejista, a caixinha de leite, que custava R$ 4,28, chega a ser vendida por R$ 4,19. E o preço deve cair mais nas próximas semanas. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um pecuarista produtor de leite que em apenas 8 hectares de terra ele consegue tirar nada mais, nada menos do que 1.500 litros de leite por dia. Confira. Eu estou na Fazenda Bueno, no município de Itaberaí, no estado de Goiás. Eu estou aqui junto com o Hermivano, que é o dono aqui da fazenda, uma fazenda muito grande e uma fazenda produtora de leite. E por incrível que pareça, ele tira aqui dessa propriedade por volta de 1.400, 1.500 litros de leite por dia. Hermivano, me conta uma historinha. Para você chegar nesses 1.400, 1.500 litros de leite, foi muito difícil? Foi. É uma atividade que não é fácil. Primeiramente tem que gostar, ter respaldos de boas pessoas, bons parceiros, veterinário, empresa que fornece núcleo e o conhecimento. Eu venho desde 2011 que eu comecei com arrendamento e adquiri essa propriedade em 2012. E aí... E não parou mais? Não parei, é muito serviço. Bom, mas compensa, não compensa? Uai, eu falo que compensa. É uma atividade, para mim, é gratificante. Bom, só para você ter uma ideia, o Hermivano, até há pouco tempo, ele trabalhava em fazenda, ele era empregado de fazenda, e principalmente fazenda produtora de leite. E aí ele resolveu, por conta própria, falar, eu vou tocar o meu negócio.
E realmente tocou. E o negócio dele deu resultado. Como ele falou, ele começou arrendando terra para produzir leite. Se você já tem a terra, já é difícil, imagine arrendando. E ele peitou essa nova missão na vida dele, essa missão profissional. E não é que deu resultado. Só para você ter uma ideia, a fazenda Bueno, que ele comprou agora há algum tempo, sabe qual é a área dessa fazenda para tirar 1.400, 1.500 litros de leite por dia? 7,8 hectares, ou seja, mais ou menos aí 4, 5 campos de futebol. Não vai dar muito mais do que isso aí não. Ele tem aqui, média, 120 animais ao total. E tem mais um detalhe, ele arrenda um pedacinho desses 7,8 hectares, ele arrenda para os bezerros de corte. Isso é verdade, porque nós não usamos toda a grande propriedade nossa para produzir esse leite que nós estamos produzindo hoje. Mas isso aí eu acho que é devido ter fechado as vacas para o confinamento. Se fosse a pasta, eu acho que nós não estaria aonde nós estamos hoje, não. Bom, gente, isso aqui é um compost. Ele tem aproximadamente 600 metros quadrados. Onde nós trabalhamos em torno de 40, às vezes até 45 vacas, meio no limite. Esse aqui foi um investimento que nós fizemos em 2016, porque não aguentava mais tirar leite no barro. Foi um investimento de R$150 mil. Eu acho que foi um dos grandes investimentos que eu fiz na propriedade. Hoje está com 40 vacas em lactação. Cada uma produzindo quanto? Está em torno de 35 quilos por dia. 1.400 litros, 1.500 litros. Ô Nena, agora nós estamos vendo um bezerreiro ali. A vaca quando para e você prende o bezerro numas gaiolinhas. O que é aquilo ali? Aquilo é um berçário. Foi outro investimento que nós fizemos esse ano, que foi de grande valor. Nós tínhamos um desafio muito grande com as bezerras recém-nascidas no bezerreiro chileno. Aquele berçário ali é fantástico. Quanto tempo o bezerro fica ali? Ali nasce, fica 30 dias ali, depois vem pro chileno. Fica mais 40, depois segue nos piquetes. No segundo dia de vida, nós já deixamos um pouquinho de ração lá para estimular eles a aprender a comer ração. Quanto antes aprender, melhor é. Mas você dá um leitinho também? O leite de manhã e à tarde, toma 6 litros de leite dia, 3 de manhã e 3 à tarde. E os resultados são excelentes? Principalmente depois que nós fez aquele berçário ali, fantástico. É outro resultado, a realidade da propriedade pós-berçário, para as bezerras é outra realidade. Qual é a idade que você insemina esses animais seus, a primeira inseminação? Está girando em torno hoje de 14 a 15 meses de idade para a primeira IA. Agora, a alimentação do rebanho é feita com silagem, com silo de milho, onde ele arrenda um terreno para poder plantar o milho para oferecer para o seu rebanho. Nós arrenda a comida dos nossos animais, nós dependemos de arrendamento. E o resto da minha propriedade eu planto capim para fornecer para os animais. Corta todo dia para fornecer para as vacas e para a recria. Ele é somente cortado, as vacas não vai lá pastejar ele. Todo mundo aqui come silo, 365 dias por ano. Todo mundo come silo. Agora no período da chuva, a recria vai aí para uns 60%, 70% de capim, cortado, trazido no coxo, e 30% de silagem. Agora, esse capim mombaça, esses 3 hectares que você tem de capim mombaça, garante o ano inteiro? Chega um período na seca que ele dá uma caidinha. Mas nós vai bem na frente com ele, é muito pouco tempo que nós fica sem cortar capim. Agora, ele é adubado constantemente? Que jeito que você faz com ele para manter esse padrão de qualidade? Nesses últimos anos aí, eu não tenho adubado não. Foi feito de uma forma muito boa. Esse ano que eu preciso usar mais capim para recria, eu vou adubar ele. Mas nesse ano passado eu não adubei nada dele não. Agora, em relação à gestão, a planejamento. Aí o planejamento
A parte do administrativo é minha esposa que me ajuda, que é minha parceira. Ela que faz a parte de administração. E quantas ordenhas você faz aqui? Hoje nós trabalhamos com 3 ordenhas. 3 ordenhas? Qual horário? É 4 horas da manhã, meio-dia e 8 da noite. De 8 em 8 horas cada intervalo de ordenha. Bom, gente, isso que nós estamos fazendo aqui, ó, é resfriando as vacas. Isso é uma sala de resfriamento. Nas 3 ordenhas diárias, essas vacas vêm aqui na resfriamento 40 minutos antes da ordenha, para tentar baixar a temperatura desses animais o máximo possível. E isso nos trouxe um ganho de grande valor, tanto na produção quanto na reprodução. O Emivando, aqui na fazenda dele, ele pode ser considerado um profissional, um ultra profissional da produção de leite. Ele consegue tirar de leite aqui por hectare na faixa de 80, 85 litros de leite por hectare. Coisa que a maioria dos produtores de leite, infelizmente, não sabe nem quanto custa um litro de leite. Como eu disse, boas assessorias, eu acho que a gente consegue. Tudo isso em apenas 7,8 hectares. Muito obrigado, sucesso. E eu vou te falar uma coisa, você é um exemplo para o país inteiro. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação enorme. Obrigado. E vamos acreditar no leite, gente. É rentável. Os produtores de leite acabam reclamando, mas não é verdade. Agora, dá muito trabalho, não resta dúvida. Mas que dá lucro, dá lucro. Dá lucro. É uma atividade rentável. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado de leite no Brasil e vamos falar também sobre fertilizantes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Bagunça e diversão é com ele, Celso Portiolli. A partir das 11 da manhã tem Domingo Legal. Domingo às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o programa da família goiana, Real Cap, o maior realizador de sonhos do Brasil, mudando a vida de milhares de famílias toda semana. Real Cap, a marca da sorte. Às vezes eu fico pensando, será que o médico é um super-herói? Ele tem visão de raio-x, super audição. Sempre aparece quando a gente mais precisa. Enfrenta vários vilões. Ele até usa roupa especial e máscara. Será que é uma identidade secreta? De uma coisa eu tenho certeza. Quando eu crescer, quero ser herói também. Parabéns, médicas e médicos, por lutar, cuidar e inspirar. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre um tema interessante. Eu vou conversar com Ricardo Tortorella. Ricardo Tortorella é o diretor da ANDA, diretor executivo da ANDA,
Associação Nacional para a Difusão do Adubo. E nós vamos conversar um tema muito interessante, que é a área, o setor de fertilizantes do nosso país, que nós estamos vivendo agora um momento assim delicadíssimo, que muita gente não esperava, mas infelizmente está acontecendo. E vamos falar também sobre o 8º Congresso Brasileiro de Fertilizantes. Senhor Ricardo Tortorella, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos falar aqui agora é um tema de segurança nacional. Está tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, prazer, bom dia, um prazer estar aqui com vocês hoje na TV Serra Dourada. Toninho, prazer ouvi-lo. E uma delícia sempre falar de fertilizantes, um insumo tão importante para o nosso agronegócio aí, que tem sido o diferencial de PIB, de emprego, de renda. Graças ao agronegócio, nós estamos vendo enormes transformações positivas na nossa sociedade. Bom, o Brasil é público e notório, e nós já estamos até cansados de falar isso aí, tem o setor agropecuário como a locomotiva da economia brasileira. E nós temos aí a agricultura, e temos a soja na agricultura, que a soja é o principal componente da exportação brasileira. E nós temos no fertilizante o sangue que corre nas veias, porque sem fertilizante, basicamente, nós não temos cultura, nós não temos plantio. Tem, mas não produz. E nós estamos vivendo agora uma situação atípica, complicada, e o mundo está passando por uma conturbação econômica, social, e fala-se agora até em faltar fertilizante no Brasil. Procede essa afirmação? Deixa eu contextualizar um pouco, né? Essa nossa safra, soja, milho, grãos, mesmo algodão, cana, cada ano tem sido maior. E isso é muito positivo, e o Brasil se impõe como um importante player do mundo, né? E a gente tem batido recordes da safra ano a ano. No final de 2020, a gente pode até dizer assim, né, que a produtividade brasileira no setor agro vem crescendo bastante. Nos últimos 20 anos, por exemplo, a nossa área plantada aumentou a metade de tamanho. Ela saiu de 40 milhões de hectares para 67 milhões de hectares. Já a produção nossa saiu de 96, 97 milhões de grão para 270 milhões de grão. E o fertilizante foi fundamental para permitir esta melhor produtividade por hectares. Nós saímos aí de entregas que a gente fazia de 17 milhões, para no ano passado entregamos 40,5 milhões de fertilizantes. Então a gente, ano a ano, vem batendo recordes e vem gerando uma situação nova e uma pujança mais forte do agronegócio. Fundamental o fertilizante. Fertilizante é o alimento que a planta vai ter. Fertilizante corrige os nossos solos. Então, os nossos solos, nem sempre, em todo lugar, ele tem todas a perfeição que a planta precisa. Para corrigir isso, o fertilizante é utilizado. E isso permite a gente estar batendo recordes atrás de recordes. Para 2021, a gente tem um ano um pouco atípico. Primeiro que a gente vem desse pós-pandemia, e a pandemia, além da saúde pública, ela gerou vários outros entraves. Por exemplo, em logística. Então tem uma dificuldade real que nós estamos retomando agora, mas ainda não retomou na mesma velocidade de antes. Por exemplo, frete marítimos, navios, o fluxo de navios, o fluxo e a disposição de contêineres e assim vai. Então a gente está retomando isso, mas a gente está vivendo ainda efeitos dessa pandemia na logística, que ainda sente um certo freio de mão puxado. A gente ainda não está conseguindo resgatar. E isso tem tornado 21 um ano atípico. Nós, do fertilizante, a gente tem uma expectativa muito positiva de que a safra vai ser muito boa, sim, em 21. Nós devemos bater novos recordes e as entregas de fertilizantes, apesar dos preços altos, têm sido, como regra,
estão acontecendo em dia, sim. Então, tem um ou outro entrave, porque teve um ou outro entrave pontual de logística. Mas, como regra, nós estamos entregando, por exemplo, de janeiro a setembro deste ano, nós crescemos as importações em mais de 20% do que a gente importou no ano passado. Então, a gente vem num ritmo aí de fornecer, de entregas de fertilizantes bastante forte. Os consultores de mercado aí acreditam que nós vamos crescer mais de 2 dígitos na entrega de fertilizantes esse ano. Então, a gente está otimista em relação a 21. Temos as preocupações, e são verdadeiras, que você coloca aí, Toninho, de que o mundo, e nós dependemos do mundo, a gente só produz 15% do que a gente consome, 85% desses insumos vem de fora. E o mundo, geopoliticamente falando, está cheio de problemas. Parte deles também pela pandemia, parte por outras razões. Então, por exemplo, desde o início desse ano, maio, a comunidade europeia, os Estados Unidos, estão pondo embargos à Bielorrússia. A Bielorrússia é o maior produtor de cloreto de potássio. Ela produz 20% do que o mundo consome. E o Brasil também fica por aí, consome mais ou menos 20%. As punições à Bielorrússia estão inibindo, né, essas vendas de cloreto de potássio. Então, a gente não tem certeza do que vai acontecer. São várias incertezas, que aí vem as perguntas para a safrinha e para a safra 22, que tem que ser respondidas. E aí fica esse nosso convite, né? China, por exemplo, a crise da energia que está acontecendo na China hoje, é muito forte, e a China está tomando decisões nas últimas semanas que podem afetar as exportações da China, priorizando a produção para o mercado interno, dada a ausência de energia, a crise energética, e isso pode também ser novos entraves. Por isso que fica desde logo o nosso convite aqui, Tony, para discutir tudo isso. Nós estamos chamando aí o nosso Congresso Brasileiro para novembro, e nesse congresso nós vamos ter os maiores e melhores players do mundo, palestrantes, debatendo assuntos que são preocupação do Brasil, são preocupação do agronegócio e que vão fazer a diferença no próximo ano. Bom, eu espero e torço para que essa situação se resolva o mais breve possível, porque se caso der algum problema, todos nós sabemos que aí o preço que nós vamos pagar vai ser muito alto em relação à produção de alimentos e para o fornecimento de alimentos, não só aqui para o nosso país, mas para uma boa parte do planeta. E você que está nos acompanhando agora, vai acontecer o 8º Congresso Brasileiro de Fertilizantes em São Paulo, dia 23 de novembro deste ano. É um evento que vai ser online, e você, se quiser participar, está aí o endereço www.congressoanda.com.br. Senhor Ricardo Tortorella, diretor executivo da ANDA, Associação Nacional para a Difusão de Adubos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu acho que é um tema muito interessante, o senhor poderia voltar novamente para bater um papo com a gente, que isso aí é assunto de segurança nacional, e as portas do nosso programa estão abertas, e você que está nos acompanhando está convidado aí a participar do 8º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, agora em novembro. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Toninho, estou à disposição de vocês, prazer enorme estar aqui, e convido a todos a participarem desse importante momento que o setor fertilizantes participe. Nós já temos mais de 1.600 inscrições, e o congresso vai ser transmitido online no www.congressoanda.com.br. Fica nosso convite para que todos participem e entendam um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse mercado. Tá, obrigado, Toninho. Falou, meu irmão, um grande abraço, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o perigo de uma meia-verdade é você dizer exatamente a metade que é mentira. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.